Então, hoje a gente vai dar início à oficina 2, a gente vai falar sobre o Estatuto da Cidade e os desafios da implantação do direito à cidade. Acho que pode passar. Bom, então a oficina ela foi estruturada nesses pontos. Então, primeiro a gente vai passar sobre a função social da cidade, depois vamos falar sobre a Constituição Federal de 1988. Aí a gente vai falar sobre o Estatuto da Cidade, o plano diretor, os instrumentos do Estatuto e a importância da gestão democrática. Bom, então antes da gente falar sobre o Estatuto da Cidade, a gente precisa falar sobre o direito à propriedade e o direito de uso de uma propriedade, que são duas coisas diferentes. O direito à propriedade é o direito de possuir e de utilizar uma propriedade. Já o direito de uso é como a gente utiliza a propriedade. Existe uma certa ideia do direito à propriedade privada como um direito absoluto. Então, uma ideia de que se eu sou dono de uma propriedade, eu posso construir o que eu quiser nela. Isso tem muita relação com a desigualdade do acesso à moradia no nosso país, onde uma parcela mais pobre da população foi excluída do acesso formal a uma moradia adequada, localizada normalmente nas áreas centrais da cidade. Então, ser proprietário de uma terra não significa que quem é dono daquele lugar pode fazer o que quiser. Por exemplo, o dono de um terreno em uma área residencial, ele não pode construir uma fábrica naquele local, considerando que teria barulho, poluição, mau cheiro, etc. Isso não é algo novo. O direito à propriedade não é maior do que o interesse coletivo, e o que pode ser construído em um terreno, o direito de uso, é definido pelo plano diretor. Pode... Bom, mas na prática esse direito é respeitado? Então, a cidade ela é tida como um negócio, uma mercadoria. Pessoas lucram muito com a cidade e esse lucro só é possível por causa da diferenciação de terras. Então, por exemplo, vamos considerar que existe uma área cercada de moradias, com acesso ao saneamento básico, à escola e ao transporte, e outra distante de toda essa infraestrutura. Se fosse possível escolher, qual seria preferível para habitar, para morar? Aquela que possui toda a infraestrutura necessária. É essa diferença entre os espaços que faz com que os imóveis sejam cada vez mais caros e com que determinadas pessoas lucrem cada vez mais com a cidade. Então, se torna um ciclo em que poucas pessoas lucram por haver a segregação e que haja segregação porque há um interesse de lucro por uma parte. Pode... A gente vai passar um vídeo agora, depois a gente dá continuidade. Acho que tá sem som. Isabela, como você que está compartilhando, você tem que abrir o seu som para sair o som do vídeo. Isa, compartilha a guia, eu acho que é mais fácil. Quando a gente discute cidade para quem, a gente está discutindo se nós queremos uma cidade voltada para atender os interesses da maioria do seu povo ou uma cidade voltada para os negócios. As vilas, os loteamentos, essa inserção, hoje as ocupações de terrenos, a ocupação dos edifícios, né, são ou não são parte da cidade, afinal de contas? Elas são na hora de votar, de fazer campanha lá dentro, de distribuir panfleto, porque nós temos um voto universal, desde a Constituição de 88. Mas não são na hora de eliminar a diferença, porque num lugar coleta o lixo, no outro não coleta o lixo. Ou coleta o lixo de uma forma muito pior. Num lugar tem calçada, no outro não tem calçada. Nos últimos anos, da última década, das últimas 2 décadas, nós conquistamos instrumentos legais importantes para garantir
direitos sociais nas cidades. Conquistamos o Estatuto da Cidade. No Brasil temos até um Ministério das Cidades. Conquistamos várias leis e conselhos e fundos e planos, mas esses instrumentos que foram resultado de muitas lutas sociais e que depois da chegada do PT ao poder lograram ser institucionalizados em grande medida, já não conseguem mais cumprir o seu papel. Nós, Luciana, não é que os instrumentos, inclusive, são insuficientes para cumprir essa missão. Eles absolutamente não são implementados. E nós não nos apercebemos que, enquanto nós estávamos vivendo as experimentações das gestões democrático-populares, enquanto nós estávamos vivendo a negociação institucional de um novo ordenamento jurídico-urbanístico, debatendo o Estatuto da Cidade, também estava entrando forte, firme, uma política e uma pauta neoliberal. Uma política urbana e uma pauta neoliberal. Simultaneamente, na mesma hora, na mesma década no nosso país. De modo que, se a gente for olhar retrospectivamente, na própria Constituição tem, mas está faltando. Vai dizer que cumpre a função social, mas só vai ter que ter o plano diretor, e se tiver uma outra legislação, e se for um e depois o outro, e depois o outro sucessivamente, para nunca acontecer. Bom, então, em relação à importância do Estatuto, como foi citado no vídeo, o Estatuto da Cidade ele é um dos instrumentos que garantem os direitos sociais da cidade. Ele foi criado para estabelecer diretrizes para a política urbana do Brasil, ordenar e garantir o desenvolvimento tanto da função social da cidade quanto da função social da propriedade, garantindo o direito a cidades sustentáveis. A função da cidade, que seria a habitação, trabalho, lazer, etc., só pode ser efetivamente cumprida se a função social da propriedade for cumprida. Então, seria como se, para o todo funcionar, os pedacinhos precisassem funcionar também. Pode ir. Em relação à função social da propriedade, por que a gente precisa que a propriedade cumpra uma função social? Uma propriedade cumpre sua função social quando o modo como ela é utilizada, ou seja, o seu uso, é compatível com a infraestrutura, equipamentos e serviços públicos que estão disponíveis na região. Ao cumprir a função social, a propriedade colabora para a segurança, bem-estar e desenvolvimento do proprietário, dos vizinhos e da população como um todo. Então, o cumprimento da função social é a condição para efetivar o direito à cidade. Bom, então, com tudo isso que a tela falou agora, a gente trouxe alguns exemplos de imagem para observar. A primeira é essa foto 1, que a gente tem um móvel abandonado e sem uso há anos. E a foto 2 é uma escola. Em qual das duas, assim, vocês acham que a função social está sendo cumprida? Se quiserem responder no chat ou abrir o microfone também. Oi, gente. Estamos sim. Eu acho que é a segunda parte aí. A escola. Na escola. Isso, como alguns já responderam, de fato, a que está cumprindo a função social é a da escola, porque é um espaço que está promovendo a educação para a comunidade, tem uma atividade acontecendo ali dentro, né? Enquanto o edifício 1, ele não está tendo uso, enquanto podia estar abrigando alguém, podia estar tendo um comércio. Então, é a foto 2 mesmo. Ai, gente, perdão, um cachorro aqui, tá latindo muito. Seguindo, então, a gente tem essas duas fotos. A foto 3, ela mostra um terreno baldio, né? Ele não está cumprindo a função social nesse caso. Ele, inclusive, fica numa área central de Campinas, porque, como a gente está vendo, ele não tem nenhuma construção
então ele está sem nada mesmo, e muitas vezes esse tipo de espaço vazio é usado para fomentar, né, para ficar atiçando a especulação imobiliária. Já na foto 4, a gente tem uma área de preservação ambiental, e nesse caso ela está sim cumprindo a função social, porque ela tem como função preservar toda a natureza, toda a vegetação nativa. E isso vai mostrar para a gente que não necessariamente precisa ter alguma coisa construída nele, né? Assim, as funções podem ser diversas e não necessariamente precisa de ter um prédio ou alguma coisa desse tipo. Aí, agora, na foto 5, a gente tem a Torre do Castelo, que também é chamada de também é chamada de Castelo d'Água, e ele está cumprindo a função social nesse caso, porque ele é um símbolo histórico e cultural de Campinas. Ele também é um edifício tombado, e dentro funciona um mirante e um museu da Sanasa, que é a empresa de abastecimento de água de Campinas. Aí agora, na foto 6, a gente tem uma situação bem parecida com aquela primeira que a gente viu, que é um prédio abandonado, inclusive ele tem até mais andares do que aquele primeiro que a gente viu, e ele também está desocupado. Nesse caso, ele também podia estar servindo como moradia para várias pessoas, mas não está, e ele foi até cercado, provavelmente pelo proprietário, para evitar com que pessoas entrassem nele. Aí, agora, na foto 7, a gente pode ver um estacionamento, que ele até traz um debate, assim, sobre se está ocupando ou não a função social, porque normalmente a gente vê estacionamentos muito em áreas centrais, né, que parar na rua é muito difícil, e a questão que traz junto com o estacionamento é que poderiam ser áreas que poderiam ter construções para moradia, né, então áreas centrais que ficam mais perto de trabalho, poderia estar abrigando mais pessoas. E na foto 8, talvez o pessoal que é de Campinas até consiga reconhecer, ele é o antigo terreno da rodoviária, que foi implodida em 2010. E por tempos e tempos foi falado que iam construir um hospital no lugar, mas o terreno continua vazio até hoje. E uma vez o prefeito até disse que esse ato simbólico da demolição de um prédio já ultrapassado é mais um passo que damos para o centro da cidade recuperar a beleza de outras épocas, e para que a população se sinta cada vez mais segura ao circular pela região. Mas, né, anos depois a gente vê que isso também não aconteceu. E aí, por último, a gente tem essas duas casas, não sei nem se dá para falar casa, né, mansão, que são enormes. A foto 9, ela é referente à casa do Luciano Huck, que foi construída numa área de preservação, uma área que nem aquela da foto 4 que a gente viu antes, de um campo, e na real que é uma construção ilegal, né, essa, porque a função dessa região é preservar a natureza também, né, então a função não está sendo cumprida, e ela também traz uma ideia, como a Taylor falou, de que o proprietário tem poder e ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser dentro da área, o que não é verdade, ele tem que cumprir com a função designada. Já na foto 10, a gente tem um casarão em Campinas, que também está abandonado há muito tempo, como outros edifícios que a gente já mostrou antes, e aparentemente ele pertence a uma família muito rica. Então, esses são dois exemplos, eles mostram que o descumprimento da função social, muitas vezes também pode ser de propósito, que ele não está só nas camadas mais baixas, mas ele também está nas camadas mais altas, e que muitas vezes isso é feito pensando no ganho próprio mesmo. Então, agora a gente quer saber de vocês, o que vocês acham que acontece na cidade quando uma propriedade não cumpre a função social? Boa noite. Eu acho que não acontece nada, porque fica tudo parado e só ocupando o espaço que poderia ser, sei lá, uma escola, ou uma faculdade.
Ou um centro de cultura. Eu acho que depende da área da cidade que a gente está falando. Se for uma área, por exemplo, você mostrou a mansão do Luciano Huck, né? Área de preservação. Muitas áreas de preservação também são áreas de risco, né? Às vezes são áreas de risco, mas você só remove se for uma população de baixa renda. Se não for, aí você deixa lá. Tamires, você abriu a tua tela para falar? Pode falar, hein? Abrir. Na verdade, é muito disso que a galera que falou anterior disse, né? Na verdade, não tem a lei, mesmo que está aí, né? O estatuto está aí para provar que tem uma lei que é para que seja cumprida, né? Que esses espaços que não cumprem função nenhuma, que exija do proprietário que faça com que aquele espaço cumpra alguma função ou que ele dê, né? Um intuito para que eles façam, mas isso daí não acontece e a gente vê isso com a quantidade de imóveis que a gente tem desocupados sem cumprir função alguma. Aqui mesmo em Campinas, a gente tem mais imóveis vazios do que pessoas sem lar. Então, assim, isso só mostra que a lei não vale para todos, né? E, na verdade, é cumprida, sim, para as pessoas que realmente não têm, né? Não têm moradia, que quando vai dar função para esse espaço, aí a lei se volta contra ela, e é onde sofre desintegração, coloca as pessoas para morarem na rua, mas para aquele proprietário que está há mais de 40 anos, com um espaço vazio, sem cumprir função alguma, infelizmente a lei não é válida para ele, né? Não é cumprida para que realmente tenha aí faça valer os nossos direitos, né? Então, infelizmente, essa lei não é para todos, né? E não alcança a parte pobre do país, e a gente vê e sente isso na pele diariamente. Obrigado, Tamires. Até a gente pediria para todo mundo falar uma palavra, porque nós estamos automaticamente com uma nuvem de palavras que está sendo construído com as palavras das pessoas que estão falando. Ou falem ou escrevam no chat, que automaticamente a gente vai colocando nas nuvens de palavras. E quem já falou pode repetir também outra palavra que lembre para... Desigualdade. Lá, seletividade, igualdade, desigualdade, exclusão, segregação, marginalização. Estou falando em voz alta que as pessoas estão escrevendo. Cidade privada, descaso, desrespeito, segregação de novo, negligência, necropolítica, cidadania incompleta. Muito boa essa nossa nuvem de palavras. Isso, violência, mostra exatamente o que acontece quando uma propriedade não cumpre a função social. Violência de direitos. Por isso, na verdade, isso nos deixa claro como é importante ela ter que ser cumprida, para não ocorrer justamente o que nós estamos colocando aqui.
por mais difícil que pareça. Oi, gente, temos uma pergunta aqui, Tom. Oi, diga lá. O que seria necropolítica? Muito bem. Alguém quer colocar? Foi a Elide que colocou, não foi? Posso falar. Ótimo, Elide. Bem de forma bem resumida, né, é uma política que utiliza da vida das pessoas para gerar a concentração de riqueza e poder na mão de pouquíssimas, né? A gente vê agora com a pandemia em especial que, para manter o lucro dos empresários, os nossos governantes estão deixando a população ir para as ruas, ônibus lotados, sem vacina, sem auxílio emergencial digno. Então, isso coloca que as pessoas podem morrer, que aí vem do necro, né, para gerar riquezas, né, para uma parcela muito pequena da população. Então, é uma política da morte, né, de que a vida das pessoas é banal e é menor do que o lucro dos empresários, né, do que o dinheiro que a economia gira, né. Se alguém quiser me complementar, fica à vontade. Ótimo, Helena. Você quer complementar, Helena, que eu vi que você escreveu? Acho que o importante dessa ideia é que existem corpos que são mais matáveis, aonde a lei se sobrepõe, a lei acontece, se exerce de maneira diferente que com outros corpos, né? Então, homens brancos ricos não são matáveis, né? Não são assassinados cotidianamente, enquanto outros corpos sim são. Então, essa é a necropolítica, é a política de morte, aquela política que mantém essa desigualdade através, inclusive, da morte. Então, a ausência de saúde é uma política de morte, a ampliação da violência em áreas de periferia é uma política de morte, né? Tudo isso que a gente tem visto aí, que a gente vê diariamente nos jornais. Então, essa seria a necropolítica, até onde eu entendo. Só um complemento também, que essa questão dos corpos matáveis, né? Se a gente olhar as estatísticas, normalmente são pessoas da periferia, então são pessoas negras, empobrecidas, se for pensar o feminicídio, né, as mulheres, pessoas trans, então também tem um recorte de gênero e raça e classe, né, muito nítido, quando a gente fala sobre política da morte também, né, que são os corpos mais marginalizados na história do Brasil, e isso vai se aprofundando cada vez mais, principalmente em momento de aprofundamento de crise, né, que a gente vive hoje. Obrigado, Hélice e Helena. Alguém mais tem alguma dúvida? Tiramos as dúvidas? Só lembrando que tem gente lá no YouTube que já estão dando as suas opiniões também, aí a Tatiana. A Raquel, você pode falar quando entrar também, Raquel, porque nem todo mundo acompanha o chat, hein? Raquel, favor. Eu não estou acompanhando o chat. Se puder reproduzir o que está no chat. A Tatiana Reis Pimenta escreveu que a necropolítica é a política que estamos vivendo, de morte, que é um certo motoqueiro passeando pelo Brasil e levando o vírus. Dá tempo para mais uma pergunta aí com a coisa assim? Claro que sim. Se alguém puder dar uma palhinha sobre especulação imobiliária também, o que uma definição... Tem bastante gente que colocou especulação. Alguém que colocou quer falar? Por que pensou? Antes, enquanto alguém pensa que vai falar da especulação, eu queria só lembrar as colegas e os colegas aí das comunidades que vocês têm a voz aberta para a hora que quiserem, que não fique nada pendente, que não fique nada em dúvida. Nós estamos aqui para abrir diálogos entre nós todos, hein? Então, por favor, não tenham vergonha, soltem-se e perguntem e comentem e façam seus comentários a hora que precisarem, tá bom? Nós não temos nenhuma restrição de uso da palavra em nenhum momento, tá bom? Eu posso começar a falar da especulação, fechei, então. A gente está com 2 computadores aqui, dá um pouco de microfonia. Falando de uma maneira bem assim, fácil de entender a especulação. A terra urbana, né, qualquer terra no planeta aqui, ela é limitada. Então, quando a gente precisa de terra,
É diferente, não dá para você produzir mais terra, né? Então, estou precisando de camiseta, vou lá, vou fazer mais camiseta. Então, a terra é um produto que ele sempre valoriza. Então, ele nunca vai desvalorizar, não existe desvalorização da terra. E a terra urbana, quando ela tem infraestrutura, e a infraestrutura, às vezes, essa infraestrutura que chega e essa valorização da terra, ela do terreno, por exemplo, ela é fruto de investimento público, muitas vezes, mas o investimento de todo mundo que vive na cidade. Então, quando eu tenho um terreno, alguém na frente constrói uma casa, então, esse terreno, que eu comprei, por exemplo, por 10 dinheiros, ele vai, sem eu fazer nada, ele vai valorizar só porque a outra pessoa construiu do lado, na frente. Então, o investimento, tanto público como privado, ele vai valorizando. Então, isso a valorização da terra urbana, assim, você compra, sempre vai valorizar. Não existe desvalorização da terra, pode ser ela em qualquer lugar. Então, e principalmente no Brasil, que a gente já passou por inflação, por tanta coisa, em todo mundo, todas as classes sociais sabem que se tem um investimento seguro é comprar terra porque ela vai valorizar. Então, a valorização sempre acontece. Só que, além da valorização, tem a especulação, que tem várias formas de especular. Especular é sempre a espera, né? Eu vou segurar essa terra, né? Em vez para que ela continue esperando, né, que mais pessoas investam em volta, tanto público quanto privado, para ela valorizar cada vez mais. Em vez de eu dar uma função para ela, né, ou se eu, por exemplo, eu tenho uma terra, daí a prefeitura põe lá, ela notifica, ela fala, você tem que dar uma função social, ou você constrói alguma coisa e a pessoa fala assim, eu não posso construir, mas eu tenho que dar um uso, né? É dar um uso. Eu não posso construir, mas posso vender. Mas agora está todo mundo meio sem dinheiro, tudo, eu vou segurar. Em vez de dar uma função, eu vou especulando, eu vou deixando o tempo valorizar cada vez mais. Então, vai na contramão da função social, de dar um uso, dar uma função. Eu seguro, eu retenho. E aqui no Brasil, tem alguns países no mundo que a pessoa não pode ter um monte de propriedade. Aqui não, aqui você pode ter quantas propriedades você quiser. A gente vê, com todo respeito aos médicos, né? Eu estou numa cidade pequena que os médicos ganham muito dinheiro. Daí não tem onde mais pôr dinheiro, vai comprando, eles são donos da cidade inteira. Então, alguém precisa vender um terreno, vender alguma coisa, vai comprando. Oferece para o médico, que o médico tem não sei quantas casas. É para ele usar? Não. Ele precisa alugar? Não. Ele está lá especulando para valorizar, para deixar para o neto, para o bisneto, para o tataraneto. E esse monte de terra ou de imóvel que está sem uso, ele vai, né? Ele vai especulando, vai esperando. Ele não precisa daquilo, ele não precisa daquele dinheiro. Ninguém notifica, ninguém obriga ele a dar uma função. Então, isso é só assim, um entendimento mais simples assim do que é especular, porque é um produto, gente, que não dá para gente, né? A gente só tem um planeta, é limitado. Então, por ele ser um pouco limitado, você não consegue produzir, que nem a camiseta, como eu falei, né? Quem tem muito, né? E tem aquela propriedade, aquele domínio, ele põe o preço que ele quiser, ele vende quando ele quer. Então, tem todo esse processo. Como vai valorizando, vai pondo o preço que quiser, então a pessoa não precisa vender. Quem realmente precisa de um terreno, de uma casa, para ter uma moradia, para ter um uso, fica na mão desse povo que está, o que a gente fala, especulando. Agora eu vou passar para a Mariana, que ela pode explicar de uma maneira, acho que mais direta do que eu sobre essa ideia. Mas a propriedade, assim, especular, a pessoa tem a propriedade urbana, seja ela em terreno, seja ela em casa, seja ela em edifício, e ela segura e ela vende ou não vende, ou acumula a seu bel prazer, né? Que eu acho, como o proprietário no país não tem limite, né?
ele pode comprar São Paulo inteiro, não tem limite de propriedade, e a gente nem cobre imposto dessas grandes fortunas, né? Não tem, as pessoas, os ricos ficam cada vez mais ricos e concentrando essa propriedade. Então, especulação é esse movimento também de concentração de propriedade e de não deixar ela cumprir uma função, porque a função da cidade, né, quando a gente fala função da propriedade, função da cidade, qual que é a função de uma casa? Você casa, não é para investir, para valorizar. Qual que é a função do lugar que é um comércio, um ponto, né, que pode ser uma padaria? Essa é padaria. Isso que é função social. Às vezes as pessoas acham que função social é pegar toda essa terra ou esse imóvel e dar tudo para o MST. Não é isso. Por isso que muita gente fala, vocês são tudo loucos, mas não é isso. Função social da cidade é casa ser casa, não ser casa fechada, terreno ter água, esgoto, ônibus passando, comércio, emprego perto, esse terreno ser ocupado, ele não pode ser ocioso, ele não pode estar vazio. Então, a especulação é contra tudo isso, a função social, porque ela segura, ela, né, fica lá e impede que a função social seja realizada, que a casa funcione como casa, que o escritório como escritório, padaria como padaria, escola como escola, área de manancial que vai ter água limpa, que seja protegido, né? Então, cada pedacinho da cidade tem que ter uma função, ela não pode ficar lá sendo parte do patrimônio de gente que não precisa daquilo, só está fazendo como se fosse uma poupança, né? Não sei se eu consigo explicar bem. Mariana ou até o Pedro, que tinha escrito também a palavra especulação, querem complementar? Se o Pedro quer falar primeiro, eu acho que mais gente deve ter colocado para ela ter chegado nesse tamanho central ali. É que eu peguei o primeiro ali, o primeiro na lista tinha sido o Pedro, só por isso que eu chamei. O Pedro ou mais alguém? Eu não corri o resto. Eu sou o Pedro, eu acho que não. acho que a gente falou bem, aí já falou bastante, não tem nada a complementar. Eu também acho que já tá bem discutido. É só, se fosse tentar sintetizar em uma frase, eu acho que nesse caso, teria muitos jeitos de pensar, especulação, muitas formas de especulação, mas nesse caso, imagino quem colocou está pensando no caso mais típico aqui, não é? Que é a manutenção de um terreno, um imóvel vazio, esperando que o preço dele vai aumentar. Então, deixando esse imóvel vazio, na expectativa que o preço aumente. Então, especular bem nesse sentido, né? Especular quer dizer alguma expectativa em relação ao futuro. Eu imagino que ele vai crescer o preço do imóvel, para que alugar agora? Mas, como alguém colocou agora há pouco, né, a gente tem casa sem gente e gente sem casa, né? Terrenos vazios e gente precisando de lugar onde morar. Aí vem essa noção, né, de que o terreno vazio, principalmente se ele estiver bem localizado, um edifício que está lá há 20 anos, né, vazio pertinho do metrô, um terreno perto de uma linha de ônibus, eles estão vazios. E um dos motivos para ele estar vazio pode ser esse, né, alguém que tem a propriedade, mas que está lá especulando, esperando que o preço aumente, e só no momento que ele aumentar, ele vai alugar ou vai vender. Conseguimos tirar a dúvida? Foi esclarecido? Agora, isso a gente está falando de um dos tipos de especuladores, não é aqueles que ficam ali esperando. Existem também os especuladores mais ativos, e aí já são outras histórias, né? Aquela empresa que se especializa na especulação, então ela vai pressionar a prefeitura, ela não fica só esperando que venha uma nova avenida ali sendo construída na frente, uma linha de ônibus, algum grande investimento. Ela vai pressionar a prefeitura para fazer algum tipo desse investimento que eleva o preço daquele imóvel que ela já tem, né? Então, esse, para alguns, é uma espécie de especulador mais estrutural, mais ativo,
Enfim, tem muita conversa por aí em relação a esse tema, mas eu acho que a gente pode seguir com outros dessa nuvem, ou se não, a próximo slide que o pessoal preparou aí. E só uma outra coisa, né, Mariana, que a gente, quando pensa, falando no tema aqui, sobre com as comunidades, pensa que a especulação afeta apenas as pessoas dos sem-tetos, as pessoas que não têm casa. Ela também afeta muita gente na cidade, né? Inclusive as pessoas de média renda, baixa renda. Ontem eu estava comentando sobre o filme Aquários, né? Que muitos de vocês devem ter assistido, quer dizer, que mostra claramente esse papel dos grandes empreendedores imobiliários, né? Como eles pressionam também toda a cidade, né? Para fazer daqueles espaços render mais valor, né? Então, a especulação não afeta muita gente, né? E às vezes até meio que indiscriminadamente todas aquelas pessoas que até próprios proprietários, né? Proprietários de pequenas casas, né? Que moram nos bairros aí, por exemplo, de Pinheiros, em São Paulo, tudo vê que essas estão desaparecendo, né? De repente, 3, 4 casas são jogadas no chão para construir um grande prédio, né? E essas pessoas são pressionadas. Então, a especulação afeta a sociedade de uma forma muito mais ampla, né? Do que que a gente pode imaginar. Então, acho que também é uma questão bem complexa, né, para pensar a função social da cidade, né? Eu posso dar outro exemplo? Eu vou dar um exemplo bem simples. Então, assim, vamos voltar aqui também à terra que Jaú, que tem um monte de médico rico, né? E eu falo que quem define o aluguel mais barato da cidade são esses médicos. Por quê? Então, é um grupo de pessoas que tem tudo quanto é casa. Todas as casas de todos os bairros da cidade, eles têm. Eles não precisam desse aluguel para viver. Eles têm outro rendimento. Então, se eles falam assim, olha, aqui, o mínimo que a gente... Vamos fazer um combinado aqui. O mínimo que a gente quer para um aluguel de uma casa de 2 quartos, cozinha, banheiro, é R$1.000. Bom, mas R$1.000 é muito dinheiro para a pessoa que mora aqui em Jaú pagar de um aluguel. Ele fala, mano, tudo bem, mas se não precisar pagar, eu deixo fechado, não precisa alugar. Então, é isso que é muito cruel. Mesmo alguém que quer montar, sei lá, uma pessoa que quer montar uma portinha lá, uma manicure para atender alguém, eu preciso só do pedacinho para... ou vender alguma coisa que eu estou cozinhando agora na pandemia, um ponto pequeno, ou montar alguém, eu sei fazer unha, cabelo, eu quero montar nesse bairro aqui. E esse ponto aqui, de quem que é o proprietário? O proprietário, sei lá, é um bambambam da cidade. Ele tem esse um monte de ponto. Eu vou lá e pergunto, quanto que é o aluguel? Ele fala, então, é R$800. Eu falo, não, mas R$800 eu vou fazer unha para pagar esse aluguel, eu vou viver do quê? Daí você vai na rua de baixo, ele também é o mesmo proprietário. Daí você vai na rua de cima. É o outro amigo dele que também eles fizeram um pacto que por menos de 800 eles não alugam. Então, para eles, alugar ou não alugar não faz diferença. Para quem está precisando, pagar 800 ou pagar 500 faz muita diferença. Então, por isso que essa tal da especulação, ela bate de frente, ela choca com a função social da propriedade. Então, mesmo que fique fechado esse ponto comercial ou essa casa, fica 2 anos fechado, 3 anos, 4, vai demolir. Ele está esperando, como a Mariana falou, tem expectativa. E isso afeta a vida da gente, de todo mundo, né? Hoje e agora. Agora, na pandemia, muita gente teve que entregar, seja qualquer aluguel. Pode ser, né? Porque casa de graça ninguém tem. Estamos na comunidade, legal, registrado ou não. Muita gente teve que juntar as famílias para morar, para pagar aluguel, e o proprietário preferiu deixar vazio do que baixar. Então esse poder absoluto, né? Agora, se a gente tivesse uma lei que falasse assim, olha, não pode deixar sem uso, precisa cumprir uma função. Esse ponto comercial, ou ele vai ser um lugar que vai vender quentinho, ou vai ser um lugar da manicure, e vai ter que alugar, né? Então, a pessoa, o proprietário, ele continua sendo proprietário, mas ele não pode deixar essa propriedade sem uso. Por quê?
Porque na frente dessa propriedade passa ônibus, passa esgoto, coleta de lixo, chega água, e tudo isso todo mundo paga, né? Então, é muito caro essa cidade. Quem é ele para ficar 10, 20 anos no lugar fechado, né? E falar que aqui ou é R$1.000 o aluguel ou não aluga, né? Quantas vezes você fala, pergunta para o proprietário se ele não pode abaixar, ele fala assim, não, eu prefiro deixar vazia, né? Isso acontece em toda a cidade inteira, né? Em todas as classes sociais, todos os lugares, todo canto da cidade. E daí é quando eu falo que ele bate de frente com a função social da propriedade, porque a função de qualquer lugar é estar tendo uso. Tá? Tudo bom? Tudo bom? Deu para dar uma ideia?